nome do Senhor, meus queridos. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, meus amados. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja em cada coração. Amém. Amém. Obrigado, meus amados. Que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje é um momento de alegria, momento de regozijo, aonde o Senhor ele levanta, aonde o Senhor ele usa, aonde o Senhor ele faz aquilo que lhe aprouve. Meus amados, o Senhor começa a fazer algo sobre as nossas vidas. O Senhor tem colocado algo no coração do nosso pastor, da nossa pastora. O Senhor tem usado os líderes desta igreja. E hoje, meus queridos, nós começamos uma nova trajetória. Algo que o Senhor colocou no coração do pastor Paulo, incumbiu eu, o Rony e a Pri, para que juntos nós pudéssemos fazer algo na presença do Senhor, que nós viéssemos ser instrumentos usados e ousados nas mãos do Senhor. Então, meus queridos, eu gostaria que todos estivessem atentos àquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor vai fazer ainda nesta noite. Aleluia. E não só neste dia, nesta noite, mas que o Senhor vai fazer no decorrer das outras quintas-feiras. Aleluia. Eu já quero convidá-los, você que aqui está, convide outras pessoas, que nós possamos ser canal de bênção para outros. Se o Senhor tem nos abençoado, meus queridos, cabe a mim e a você abençoar outras pessoas. Então fale daquilo que o Senhor está fazendo, fale daquilo que o Senhor já fez sobre a tua vida, que o Senhor vai fazer grandes maravilhas. Amém, meus queridos? Então nós damos início hoje a uma caminhada de fé, onde tem o nome pela as chaves do reino, ligando na terra para ser ligado nos céus. É algo que o Senhor vai entregar uma chave em tuas mãos, para que você tenha uma direção daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Eu creio, meus queridos, que você não vai sair daqui como chegou. Não sei qual é a tua situação, qual é o teu momento, mas o que eu sei é que Deus tem algo para você. E talvez essa chave, ela vai fazer a diferença toda. Por isso, abra os teus ouvidos, mas antes dos seus ouvidos, abre o teu coração. Aleluia. Para aquilo que Deus quer falar. Que não seja palavra de um homem, mas que seja a palavra do Senhor falando ao teu coração nesta noite. Amém? Abra a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 16, versículo 19. Aleluia, Jesus. Amém? Mateus capítulo 16, versículo 19, assim nos diz a palavra do Senhor: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Coloque a mão sobre o teu coração nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra, Senhor, ela foi lida. Aqui está, Senhor, posta diante do teu povo, da tua igreja, Pai. Eu não sou nada, sou pequeno, mas é a tua palavra que é grande, Senhor. Por isso, Pai, que eu diminua e a tua palavra cresça nesta noite. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, Pai, para que o teu nome, Senhor, ele seja glorificado neste lugar, Pai. Que o teu nome seja exaltado, Senhor, neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, opera, Pai, sobre a tua igreja, sobre o povo que nessa noite o Senhor trouxe a este lugar. Fala, Senhor, a cada coração, Pai. Pai, que toda distração, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, que bate em retirada agora, em nome do Senhor Jesus, Pai. Coloca, Pai, uma legião de anjos guerreiros com a espada desembainhada à mão, Senhor, ao redor, Senhor, desta igreja, Pai, para cuidar lá dos nossos lares, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, e nos livra, Pai, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, mas que nesta noite a Tua palavra seja exaltada, Pai, neste lugar, em nome de Jesus, é o que nós pedimos, nós agradecemos, amém, graças a Deus. Pode tomar assento, meus queridos. Eu quero dar aqui continuidade em algo que o Senhor colocou no meu coração, dentro desta palavra,
onde nós vamos falar, na verdade, do reino, as chaves do reino. Cada quinta-feira, aquele que o Senhor colocar aqui para trazer a palavra, né? Hoje eu, próxima o Rony, depois a Pri. Então, cada um vai trazer uma palavra, uma chave que vai mudar a tua vida. E dentro disso, o Senhor colocou algo dentro do meu coração. Eu quero falar, meus queridos, sobre unidade, sobre união, sobre estarmos juntos. Eu quero fazer algumas leituras aqui, que eu acho bem interessante, né? Tenho certeza, na verdade, que é bem interessante, para que eu possa chegar no objetivo daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Algo que aconteceu ao longo da história, que mudou civilizações, que mudou história de povos, até chegar hoje aonde nós aqui estamos. Pessoas que foram bênçãos, pessoas que não foram bênçãos. Tudo o que aconteceu ao longo da história foi referência para que hoje nós possamos saber como nós vamos nos comportar e aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E a introdução aqui eu coloco como a união para a desobediência. Amém? O Senhor Deus, ao longo da história, tem dado ao homem liberdade de escolha e condições para prosperar e ser mais que vencedor. Portanto, suas escolhas têm inúmeras vezes o desviado do propósito original. Foi assim com Adão e Eva. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei toda a terra, e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. O que me chama a atenção aqui nesse primeiro ponto é a questão de que o Senhor, ele deu uma direção para o homem, Adão, e para a mulher, Eva. Os dois tiveram uma direção e, se eles de fato cumprissem, eles teriam êxito na caminhada deles. Mas em algum momento da trajetória deles, eles se desviaram, eles seguiram em outro caminho, e eles perderam aquilo que o Senhor tinha colocado sobre a vida deles. Eles tomaram uma decisão de fazer algo que não era para fazer, ou seja, o Senhor colocou uma árvore no meio do jardim, que ali eles não poderiam comer daquele fruto, e eles comeram daquele fruto por desobediência, e tiveram, meus amados, consequências para a vida deles. Eles caíram. Porém, eles se desviaram do propósito original para os seus próprios desejos e vontades, desobedecendo a Deus, e por consequência eles foram expulsos do jardim. Aqui todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, não é uma novidade, mas nós sabemos que aquilo que Deus colocou sobre a vida deles, que era encher a terra, né? Cuidar daquela terra também, encher a terra através daquilo que eles viessem a fazer, da posteridade deles. Eles iam se multiplicar, encher a terra, fazer a diferença, mas eles não fizeram. Ficaram ali naquele momento, se perderam naquilo que o Senhor havia colocado sobre missão para a vida deles, e eles foram expulsos da onde eles estavam. Tinham uma vida muito boa, uma vida onde o próprio Senhor cuidava deles, uma vida onde o Senhor zelava por eles, mas em determinado momento eles saíram. Imaginem, meus queridos, que em todo o final da tarde, na viração do dia, a Bíblia fala que o Senhor vinha visitá-los, o Senhor vinha falar com eles. Agora imagina o contato que eles tinham com o Pai. Eles tinham tudo nas mãos, e eles deixaram isso escapar de suas mãos. Gênesis capítulo 3, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Ou seja, eles se esconderam. Antes eles ouviam a voz do Senhor, eles
ouviam o Senhor, porque o Senhor os visitava, mas agora eles estavam envergonhados, porque algo aconteceu. Seus olhos se abriram, não para coisas boas, mas agora eles tinham uma outra mentalidade. Agora eles estavam vivendo um outro momento na vida deles. Mas um dia, o Senhor Deus, ele chega ao seu limite com a desobediência humana e decide por fim em sua criação. O homem teve tempo suficiente para se voltar a Deus, desde a expulsão do jardim até o dilúvio. Imagina, meus queridos, que desde que Adão e Eva eles foram expulsos lá no jardim do Éden, se passaram mais ou menos, até o momento do dilúvio, se passaram mais ou menos 1656 anos. Então, o Senhor primeiro tira eles do jardim, mas eles começam a viver nesta terra. Eles se multiplicam, têm os seus filhos, há uma descendência que se levanta, mas já havia um pecado acontecido, algo aconteceu, o pecado entrou no mundo. Então agora a sua descendência começa a viver do jeito que queria. De primeiro momento eles lá no jardim fizeram aquilo que eles acharam melhor, foram expulsos. Mas agora a sua posteridade, aquilo que era para ser bênção sobre a vida deles, se multiplicou e começou a fazer coisas horríveis sobre a terra, até chegar um momento onde o Senhor ele disse: opa, agora basta, vamos mudar essa situação, né? Agora vou botar fim nessa trajetória e vou começar algo novo. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5 e 7 diz assim, ó: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal de todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de havê-los feito. Olha a consequência daquilo que veio acontecendo pela desobediência. Meus queridos, tudo aquilo que nós estamos fazendo, que fazemos ou vamos fazer, que não estiver de acordo com a vontade do Senhor, vai ter consequências. Vai ter algo que vai, em algum momento, fazer com que nós venhamos ficar totalmente separados do Senhor. E foi de fato isso que aconteceu com esse povo, com essas pessoas. Primeiro Adão e Eva são expulsos de um lugar onde o Senhor os coloca para guardar aquele lugar, para plantar, para fazer algo bom, cuidar daquele jardim. Essa era a incumbência. O Senhor deu algo bom para eles viver, mas eles não preservaram aquilo que era para eles preservar e foram expulsos. Saíram do jardim, começaram a se multiplicar. De repente, começa o gênero humano se perder, até o momento que o Senhor, no seu coração, se arrepende de ter feito o homem, e ali ele decide que iria acabar com tudo. Meus queridos, há muitas pessoas, há muitas famílias que têm se perdido, e não é porque Deus é mau, mas é por causa das decisões que nós muitas vezes tomamos, as direções que nós muitas vezes estamos andando, longe muitas vezes da presença do Senhor, fazendo aquilo que cabe somente a nós. Eu decidi, eu faço, eu acho melhor do meu jeito. Meus amados, infelizmente, em algum momento isso não vai dar certo. Em algum momento nós vamos nos perder em nossa caminhada. Se em algum momento eu estou andando assim, é momento de se voltar ao Senhor, se humilhar, se colocar na presença do Senhor e deixar o Senhor mudar o rumo da minha história, mas para uma história de vencedor. Aleluia. Não uma história onde nós vamos nos perder. Mas Deus, Ele acha graça em um homem, e Ele decide iniciar tudo através da vida deste homem e da família deste homem. Todos nós sabemos que este homem se chama Noé.
Gênesis capítulo 6, versículo 8 diz: porém Noé achou graças diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Mas Deus preservou aquela família. Noé era um homem justo, íntegro, um homem que andava com Deus, e a sua casa foi preservada. Mas por que eu contei aqui, fiz um breve relato lá de Adão até chegar no momento de Noé, mostrando aqui aonde Deus ele operou através da história, pessoas que andaram em algum momento com o Senhor, mas em outro momento se desviaram, pessoas que fizeram aquilo que não era para fazer e se perderam. Mas um homem se levanta e faz a diferença. O Senhor traz uma palavra para aquele homem, Noé, e esse homem ele fez a diferença na história. Se hoje nós fomos preservados, é porque este homem um dia tomou a decisão certa. Meus queridos, que eu e você, nós possamos também tomar esta decisão, fazer aquilo que agrada ao coração do Senhor, aquilo que o Senhor ele nos incumbiu de fazer. O Senhor ele nos chamou dentro de um propósito. O Senhor nos chamou para fazer a diferença neste tempo. E o que nós estamos fazendo, meus queridos, com a nossa vida, com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos? Qual é o propósito que o Senhor tem para a tua vida? Você sabe? Você sabe aquilo que o Senhor já falou ao teu coração? Talvez você possa pensar: poxa, mas ainda o Senhor não falou nada. Falou, meus queridos. O Senhor tem falado dia após dia através da sua palavra. O Senhor tem colocado palavras diretas para que nós venhamos a cumprir e ser bênção, assim como Noé foi. Ele fez a diferença no tempo dele, mas que hoje eu e você, nós possamos fazer a diferença em nosso tempo. Amém? Mas agora, meus queridos, eu quero entrar num ponto que foi posterior, depois de Noé. Noé ele teve o seu papel, ele teve os seus filhos, e dos seus filhos se levantou uma geração. E essa geração, em determinado momento, também tomou uma direção. Essa geração, elas se uniram. O Senhor, quando eles saíram da arca, o Senhor deu uma direção para Noé. Eles precisavam novamente se multiplicar, eles precisavam novamente povoar a terra, fazer aquilo que o Senhor havia mandado. Mas algo aconteceu, meus queridos, naquela geração. É uma história que é muito conhecida também, e eu quero estar lendo lá em Gênesis capítulo 11, versículo 1 e 9. Aqui fala sobre uma unidade, a unidade para a desobediência. Aí onde entra de fato a mensagem. Amém? Gênesis capítulo 11, versículo 1 e 9 diz: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e ali habitaram. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornamos célebre o nosso nome. Célebre o nosso nome. Olha a mentalidade. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo.
agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou por toda a superfície dela. Interessante que aqui houve uma união, só que essa união não foi para algo bom. Essa união foi para fazer algo que estava no coração do homem. Não era algo que viria edificar o nome do Senhor, mas era para exaltação própria do homem. Esse foi o objetivo. Quando nós falamos em união, quando nós falamos em unidade, quando nós falamos que nós precisamos estar juntos como igreja, sendo igreja, é estar na direção do Senhor. É aquilo que o Senhor coloca no coração do líder, o líder passa para a igreja e nós, como um só, começamos uma caminhada, mas na direção de Deus. O que nós vamos fazer, meus queridos, já não é para mim, não é para o pastor, não é para os líderes, não, é para o Senhor. Toda a direção daquilo que o Senhor coloca sobre a vida dos líderes desta igreja é uma direção que nos leva para a presença do Senhor, mais perto da presença do Senhor. Esses homens, esta geração que ali estava, a descendência de Noé, eles se juntaram dentro de um propósito aonde eles estariam sendo engrandecidos. O propósito era construir primeiro uma cidade, e nesta cidade construir uma torre que pudesse chegar até aos céus. Mas o que me chama a atenção é que o Senhor, ele meio que ironiza, a situação. Eu me imagino o Senhor olhando lá dos céus, vendo aquela torre, que para aqueles homens era algo grandioso, e de fato, para a época era uma inovação, era algo diferenciado. Naquela terra não tinha pedras, então eles desenvolveram uma técnica de pegar barro, argila, fazer tijolos, queimar, e com aqueles tijolos eles iam construir uma edificação, usando o betume que tinha naquela região, para fazer de argamassa. E ali levantaram uma edificação que pudesse chegar até os céus. Na cabeça deles era algo grandioso, e de fato era. Mas quando o Senhor olha lá do céu, o Senhor vê, esse povo está... eu nem imagino o que talvez passou na mente do Senhor. Porque homens tão pequenos, com algo tão grande no seu coração, sendo que de fato quem é soberano, quem é grande mesmo é o Senhor. Se eles talvez, meus queridos, estivessem andando na presença do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor havia colocado no coração deles, eles talvez edificariam sim esta torre. Eles chegariam aonde eles deveriam chegar, mas com a bênção do Senhor. Mas aquela torre não era um propósito do Senhor, não era algo que o Senhor havia estabelecido. Lembre-se que o Senhor mandou que eles se espalhassem, que eles enchessem a terra. Não há como encher a terra se eles viessem a ficar só em um lugar parado. A decisão daquele povo foi ficar ali. Opa, vamos ficar aqui. Nós estamos falando tudo, todo mundo fala igual, todo mundo sabe o que quer, todo mundo está andando junto, mas então nós vamos ficar aqui, e aqui nós vamos nos fortalecer, e vamos fazer algo para nós, não é mais para Deus. Então, meus queridos, o erro daquela geração foi achar que eles poderiam ser alguma coisa, que eles poderiam fazer alguma coisa, que eles poderiam chegar em algum lugar sem a presença do Senhor. Meus queridos, todo o projeto que nós temos, toda a direção que nós temos, eu e você, precisa estar alinhada com o Senhor. Precisa ser uma direção que o Senhor colocou sobre a nossa vida, algo de propósito para mim e para você. E eu entendo, meus queridos, que eu e você, filhos do Senhor, filhos do Pai, somos homens e mulheres
que precisamos estar atentos àquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Se nós venhamos a caminhar na presença do Senhor, estivermos firmes no propósito, andando ao Senhor tem nos levado, grandes coisas nós vamos alcançar. As chaves do reino que estão sendo propostas nessa noite, nessas quintas-feiras, vão ser chaves, meus queridos, que vão te dar vitória de fato. Aleluia. Vão abrir a tua mente, vão abrir o teu coração, e você vai entender o propósito que Deus tem sobre a tua vida. Aquele povo não entendeu. Aquele povo achou que poderia ser alguma coisa, fazer algo grandioso, e eles estavam fazendo, mas era para eles. Entenda que nós precisamos fazer é para o Senhor. Se edificamos alguma coisa, é para a glória do nome do Senhor. Se você está vencendo, fez um curso universitário, comprou um veículo novo, uma casa, tem uma família abençoada, isso é para a glória do Senhor, não é para a tua glória. Não é porque você é muito inteligente, não é porque você é muito bonito ou bonita, não é porque você é o cara que deu certo na vida, não. Se está dando certo é porque o Senhor já está te abençoando. Meus queridos, aquilo que nós temos não é nosso, somos mordomos nesta terra. O que eu tenho é porque o Senhor abençoa a minha vida, mas para que eu também venha abençoar outras pessoas. Não é algo para mim. Quando eu penso em unidade, unidade é estar junto. Unidade é fazer pelo outro, é abraçar, é chorar muitas vezes, é dar um ombro para a pessoa estar chorando. Isso é unidade. Talvez é o que faltou. Eles se juntaram para um propósito deles, não foi para a honra e glória do Senhor. Mas eu quero aqui, meus queridos, ressaltar 3 pontos que eu achei interessante daquilo que eles proporam no coração deles. O coração da ambição chama. O primeiro era tocar nos céus. Meus queridos, por que eu li lá já desde Adão? O Senhor, ele visitava na virada do dia. O Senhor estava com o homem, o Senhor visitava o homem. Então, qual que era a ideia de querer chegar nos céus? E eu não sei qual que era a ideia, talvez a ideia era só de grandiosidade, sendo que Deus estava com eles. Deus foi aquele que cuidou da vida deles, Deus foi aquele que poupou eles do dilúvio, Deus foi aquele que fez toda uma história ser mudada. O Senhor abençoou grandemente, mas eles não entenderam que o Senhor estava com eles. E muitas vezes é isso que acontece comigo e com você. Nós não entendemos que é o Senhor que tem nos guardado. Nós achamos que é a nossa posição, que é a nossa família, que é o nosso trabalho, que é talvez o nosso bom plano de saúde. Nós achamos que é isso que nos guarda. Eles não entenderam que o Senhor estava com eles. Então agora eles estavam fazendo uma torre que pudesse chegar aos céus. Será que o desejo deles era buscar ao Senhor? Não, porque senão eles não tinham este pensamento: façamos o nosso nome ser engrandecido. Se eles de fato estivessem pensando construir esta torre para tocar aos céus, mas para tocar a presença do Senhor, o pensamento deles seria outro. Meus queridos, eu creio que há muito tempo eles já não tinham mais aquele contato com o Senhor. O contato com o Senhor já tinha ficado lá para trás. Eu não sei como é que você está nesse dia, qual é o teu contato com o Senhor. Talvez você está pensando assim: poxa, mas o Senhor, ele não está falando comigo, eu não tenho mais sentido a presença do Senhor, parece que as coisas estão todas paradas, nada mais está acontecendo, a minha vida estagnou e eu não consigo mais sentir o Senhor. Eu quero te dizer, meus queridos, que você pode mudar toda esta história. Talvez a tristeza já te abateu, o desânimo, você está pensando talvez em desistir da caminhada. E eu quero te dizer nesta noite: não desista, continue firme, que naquele momento que você não consegue mais talvez sentir o toque,
é de fato o Senhor, Ele já está te abraçando. O Senhor, Ele já está te tomando pelas mãos e te levantando. Lembre-se que o Senhor visitava o homem na virada do dia. E hoje, meus queridos, nós temos algo diferente. Eu e você, nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Esse Espírito que tem tocado em nossas vidas. E no momento onde nós estamos tristes, talvez até abatidos, é o momento onde o Senhor, Ele toca em nossas vidas. Ele nos visita, não só na virada do dia, mas Ele nos visita o dia todo, porque Ele está dentro de você. Como é que está o teu momento, a tua vida, a tua situação? Se coloque na presença do Senhor. Não deixe apagar, meu amado e minha amada, a chama que um dia já brotou aí. Não deixe apagar aquilo que o Senhor já fez sobre a tua vida. É o início daquilo grande que o Senhor está fazendo e vai fazer sobre você. Aleluia. Muitas vezes nós não entendemos. Aquele povo não entendeu. E o Senhor foi obrigado a intervir naquela situação, espalhados, confundir as línguas, para que eles pudessem voltar ao propósito original. Não deixe que o Senhor venha intervir na tua vida para voltar ao propósito original. Às vezes pode ser muito mais doído do que a gente voltar por força, pela vontade própria, se colocar simplesmente na posição de servo, de filho, e saber que o Senhor é quem opera sobre a nossa vida. Amém? Segundo ponto, façamos-nos um nome. Como assim? Façamos-nos um nome. Esse era o propósito do coração daquele povo, fazer o nome deles engrandecidos, fazer com que eles viessem a ser vistos, exaltados. Eles não buscavam o nome do Senhor, mas simplesmente o seu próprio nome. Meus queridos, aquilo que o Senhor faz em nossas vidas, nós precisamos falar para as pessoas, mostrar que é o Senhor que tem operado sobre nós. Não deixe o inimigo das nossas almas colocar em nosso coração uma arrogância, colocar em nosso coração sabe aquele negócio de espírito altivo, que a pessoa se levanta e ninguém mais parece que consegue parar ele, porque eu sou, eu posso, eu faço. Esse era o intento daquele povo. Eles se perderam naquele momento, porque eles já não estavam mais fazendo algo para o Senhor, era para eles próprios. Muitas vezes eu e você, nós entramos neste caminho. Muitas vezes nós tomamos direções que nos afastam da presença do Senhor, que fazem com que nós venhamos a nos perder na caminhada. E não é esse o desejo do Senhor. O Senhor, Ele nos chama, meus queridos, para uma boa obra, para fazermos a diferença neste tempo. O Senhor não te chamou em outro tempo. Você poderia ter nascido há 50 anos atrás, 100 anos atrás, ou nascido daqui a 50 anos, não sei. Mas esse é o momento que o Senhor, Ele te chamou. Aleluia. É nesse momento que o Senhor, Ele quer fazer algo grandioso sobre a tua vida. Mas não deixe este algo grandioso fazer com que você venha ficar pomposo. Se o Senhor, Ele está te abençoando, é para algo maior, é para fazer a diferença neste tempo ainda. Por isso, meus queridos, se coloque na presença do Senhor. A obra está posta para que nós venhamos a fazer. Há muitas coisas a se fazer. Precisamos muitas vezes nos colocar à disposição daquilo que o Senhor, Ele nos chama, e deixar para trás, meus queridos, tudo aquilo que de alguma forma nos atrapalha. O que estava atrapalhando aquele povo era o desejo de que o nome deles precisava ser engrandecido, era a vontade deles de ser engrandecido. Mas o desejo do Senhor, meus queridos, é que nós venhamos a vencer, sim, mas que o nome dele venha a ser glorificado, o nome do Senhor venha a ser exaltado. Se nós entendemos assim, meus queridos, de fato,
nós vamos alcançar o propósito do Senhor para as nossas vidas ainda neste tempo. Talvez essa seja a chave que o Senhor Ele quer nos entregar nesta noite. Talvez esse seja o momento da tua virada, da tua vitória, mas simplesmente se coloque na presença do Senhor. Não deixe as coisas deste mundo te afastar. Há muitos ruídos, né? Há muitas coisas que nos chamam a atenção nesse exato momento, coisas que até são legais, mas, meus amados, que têm nos afastado da presença do Senhor. Naquele momento foi a ideia de se achar alguém, mas o que está nos afastando? O que nos tira desta presença, desta caminhada? Se coloque na presença do Senhor e não deixe, meus queridos, aquilo que o Senhor tem para a tua vida ser frustrado, não para Deus, mas para você. Amém? O terceiro ponto: não sejamos espalhados. O Senhor mandou encher a terra. Eles não queriam ser espalhados, eles não queriam cumprir o propósito do Senhor, porque o encher a terra, eles precisavam sair de onde eles estavam. Famílias precisavam ser reposicionadas para cá, para lá, né? Começar a sua trajetória para que a terra viesse a ser cheia, abençoada. Esse era o propósito, mas eles decidiram ficar ali. Desta forma eles desobedeceram aquilo que o Senhor mandou, e eles foram obrigados. O Senhor precisou descer e espalhar eles pela terra, confundir primeiro as línguas, porque o Senhor entendeu que aquela unidade, aquela união não iria ter mais limites. Aquele ajuntamento que ali estava era algo que era um laço forte, e eles iriam fazer qualquer coisa que eles quisessem. Mas só que o que eles estavam fazendo não era algo que edificava o nome do Senhor, mas era algo que em algum momento ia destruir a vida deles. E muitas vezes nós entramos por este caminho. O Senhor nos dá uma direção, coloca algo em nossas mãos para que nós venhamos fazer, mas nós decidimos: não, eu vou ficar aqui, está bom onde está, não, eu não vou me espalhar, eu não vou onde o Senhor está me mandando, não, aqui está bom, está confortável, está legal, está tranquilo aqui onde eu estou, sabendo que em algum momento aquilo vai me fazer mal, ou em algum momento o Senhor vai entrar, vai colocar a sua mão, e aí, meus queridos, quando o Senhor coloca a mão, Ele espalha. E ali foi o que aconteceu. Aquele povo foi espalhado pela força. Aquele povo começou a falar outras línguas que já não se entendiam mais, e esse foi o que o Senhor preparou para eles. Não precisava ser desta forma. Eles poderiam ter crescido, feito tudo quanto o Senhor havia colocado sobre a vida deles, e eles seriam uma bênção, mas não foram. Nesse momento, o propósito do Senhor era de espalhar. Nesse momento, o propósito do Senhor era fazer com que eles viessem a ir para outros lugares. Mas, meus queridos, houve um outro momento ainda, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 4, a palavra do Senhor, ela nos fala assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordamente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Entenda, meus queridos, que lá na confusão em Babel, o Senhor precisou mudar as línguas, o Senhor precisou espalhar, mas agora em Pentecostes, o Senhor ele tem uma outra direção. A gente precisa entender que quando estamos na vontade do Senhor, o Senhor é Ele que faz as coisas acontecer, é Ele que opera. Agora ali em Pentecostes,
ele dá uma palavra, ele diz: olha, ele fala antes, né? Ele diz assim: ó, vocês ficam em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Foi uma palavra que o Senhor colocou sobre a vida daqueles novos homens, aqueles homens que haviam se convertido, aqueles homens que haviam andado com o Senhor Jesus. O Senhor dá uma palavra para eles: olha, vocês vão ficar ali em Jerusalém, vai chegar o momento do alto, vocês vão ser revestidos de poder. Então ali o Senhor mandou eles ficar todos juntos. Antes o Senhor manda eles se espalhar, mas agora, quando é no propósito do Senhor, o Senhor manda que eles venham ficar unidos, porque chegaria um momento que eles seriam revestidos de poder. Chegaria um momento que o Senhor viria de fato habitar no coração deles, sobre a vida deles. Talvez foi esse o momento que aquele povo antigo perdeu, de ter o Senhor habitando sobre a vida deles. A desobediência fez com que eles não viessem ter o melhor que o Senhor tinha para eles. Mas agora, meus queridos, em Pentecostes, o Senhor desce, o Senhor derrama do seu Espírito sobre a vida deles. Ali eles começam a falar em novas línguas. Mas o interessante é que a palavra do Senhor ainda fala ali na frente, que eles falavam e todos eles se entendiam. Entenda que lá na confusão das línguas em Betel, em Babel, eles não se entendiam. As línguas foram confundidas. Antes eles se entendiam, mas agora o Senhor troca as línguas deles. Eles já não se entendem mais. Mas agora aqui em Pentecostes, a língua que foi derramada sobre eles, eles falavam e todos se entendiam. Olha como que é quando o Senhor está trabalhando. O que eu quero falar com isso, meus queridos? O Senhor está trabalhando sobre as nossas vidas. O Senhor está manifestando do seu poder. O Senhor, Ele está dando uma direção para as nossas vidas como igreja, neste tempo. Há coisas que o Senhor está operando aqui neste lugar. Eu não sei o tempo que você já está aqui, talvez muitos anos, talvez se está se convertendo agora, talvez está começando a sua jornada agora, mas o que eu quero dizer, meus queridos, que o Senhor está derramando do seu Espírito sobre as nossas vidas, e esse Espírito Ele está trabalhando sobre nós, dando uma direção para que este lugar não venha glorificar homem, mas sim glorificar ao nome do Senhor. Porque quando o Senhor está trabalhando, o Senhor está operando, meus queridos, grandes maravilhas acontecem. Se coloque na presença do Senhor. Deixe o Senhor operar sobre a tua vida. Deixe o Senhor fazer aquilo que precisa ser feito. Simplesmente fique parado, esperando aquilo que Ele quer fazer. Abra o seu ouvido espiritual. Deixe o Senhor falar lá no profundo aquilo que precisa ser falado. Ao momento que você entender, ao momento que o Senhor falar, ao momento que aquela palavra cair no teu coração, siga no passo da fé. Começa a tua caminhada, começa a fazer a diferença, que grandes maravilhas irão acontecer sobre você e sobre a tua família. Sabe, meus queridos, que aqui foi o início de uma igreja vitoriosa. Pentecostes foi aonde o Senhor operou sobre aqueles homens e mulheres que ali estavam dentro de uma obediência. E tudo que o Senhor operou na vida deles nos alcançou até o dia de hoje. Se hoje nós estamos aqui, é porque homens e mulheres daquele tempo se colocaram na posição certa. Homens e mulheres ouviram a voz do Senhor, estavam atentos no lugar certo, na hora certa, e o Senhor os abençoou. Talvez hoje é a hora certa, o lugar certo que você está, e a tua bênção já está chegando. Talvez nesses dias o Senhor estará operando, mas assim como o Senhor falou naquele momento, ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Mas esse poder é para fazer as coisas do Senhor acontecer. Ele já derramou sobre a sua vida.
Simplesmente se coloque na posição. Não deixe as distrações do mundo te desviar. Não deixe as pessoas dizer que você não pode, que você não sabe, que você é pequeno. Não deixe. Simplesmente se coloque na presença do Senhor e deixe o Senhor fazer aquilo que precisa ser feito, meu amado e minha amada. Hoje é o dia que o Senhor entrega uma chave nas tuas mãos, e essa chave vai fazer a diferença. Eu não sei como você está andando, como você entrou, a situação que te trouxe neste lugar, eu não sei, mas o que eu sei é que Deus tem cuidado da tua vida. O Senhor tem ministrado sobre a tua vida, e se você está aqui hoje, é dentro de um propósito. Simplesmente se coloque, meus queridos, e não deixe nada te tirar desta caminhada. Aleluia! A Torre de Babel se tornou uma referência de tolice do orgulho humano e da inevitável soberania de Deus. Ela nos ensina que toda unidade que não está centrada em Deus levará à confusão, e toda ambição que busca no nosso próprio nome, em vez do nome do Senhor, terminará em ruínas. A história, no entanto, não termina na dispersão, e sim, a história, ela começou na continuidade de Pentecostes, aonde o Senhor, Ele transformou vidas, para hoje nós sermos transformados. E você, nessa noite, foi chamado para transformar vidas. Aquilo que o Senhor está te dando nesta noite, você vai levar para outras pessoas, e você vai ser uma bênção. Aquilo que o Senhor coloca no teu coração, simplesmente fale com amor, fale sabendo que é Deus que tem colocado no teu coração, que pessoas vão ouvir aquilo que você está falando, e fará toda a diferença, e essas pessoas também serão grandemente abençoadas. Amém? Se coloque em pé na presença do Senhor. A chave desta noite, ela fala, é toda a união que deve estar debaixo da vontade exclusiva do Senhor, sendo direcionada pelo Espírito Santo. A nossa unidade, ela deve estar sendo direcionada pelo Senhor. A chave desta noite é unidade, meus queridos. O Senhor, Ele está nos colocando nesta direção, para sermos unidos na presença do Senhor.